Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre a localização no espaço geográfico. Localização e orientação foram uma das primeiras formas de conhecimento geográfico utilizado pelos povos desde os primórdios da humanidade, certo? Os povos primitivos já utilizavam esse conhecimento para se orientar, saber em qual direção estava seguindo, né, eles estavam caminhando, e também para se localizar, saber em qual local se encontrava, certo? Para isso, de início, né, observando os elementos da natureza. A localização é um conhecimento geográfico que é essencial em nossas vidas e a gente pratica diariamente. Mesmo sem saber, mas a gente sempre está se localizando, a gente sempre está buscando saber em que local estamos, em que local encontramos algo e assim por diante, certo? De início, aqui, mais lá na frente eu vou trazer a definição de paralelo e meridiano, mas de início, já explicando aqui para vocês, nós temos o nosso principal paralelo, né, a linha do Equador, e o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich, certo? Esses conceitos de paralelo e meridiano são essenciais para aprender esse conteúdo de localização no espaço geográfico, que mais lá na frente a gente vai estudar sobre as coordenadas, certo? Então, esse paralelo principal e o meridiano principal, eles dividem o planeta ao meio, certo? E a partir daí surge o termo hemisfério. Hemisfério significa metade do globo terrestre. Então, nessa divisão, primeiro pelo paralelo principal, que é a linha do Equador, ele divide o globo terrestre, ou seja, o planeta Terra, em dois hemisférios. Hemisfério norte são todas as terras e oceanos que estão acima da linha do Equador, e hemisfério sul são todas as terras e oceanos que estão abaixo dessa linha do Equador. Norte, sul, certo? Já o meridiano de Greenwich, ele também divide a Terra ao meio, certo? À sua direita, todas as terras e oceanos que estão à sua direita está no hemisfério leste ou hemisfério ocidental, e todas as terras que estão à sua esquerda, à esquerda do meridiano de Greenwich, está localizado no hemisfério oeste ou ocidental. Vamos lá, só recapitulando. De acordo com a linha do Equador, né, existe o hemisfério norte, que está acima da linha do Equador, e o hemisfério sul está abaixo da linha do Equador. De acordo com o meridiano de Greenwich, existe o hemisfério oeste, o hemisfério leste ou oriental, aquele que está à direita do meridiano de Greenwich. Aqueles que estão à esquerda do meridiano de Greenwich está no hemisfério oeste ou ocidental, certo? Por exemplo, aqui a gente pode citar a Ásia. A Ásia, o continente, tem a sua maior parte, né, com exceção de algumas ilhas aqui do Sudeste, a sua maior parte está no hemisfério norte, mas ela está todinha no hemisfério ocidental. O Brasil ele está em três hemisférios, porque uma partezinha aqui na região norte, né, do Amapá e de Roraima, estão acima da linha do Equador. Então o Brasil ele está localizado ao mesmo tempo uma pequena porção no hemisfério norte e a maior parte do hemisfério, a maior parte do território no hemisfério sul, ao mesmo tempo que ele está no hemisfério ocidental, porque ele está à esquerda do meridiano de Greenwich, certo? Agora que já entendemos o que é hemisfério, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, oriental e ocidental, agora vamos às definições dos conceitos de paralelo e meridiano. Primeiro, paralelo. Paralelo são linhas horizontais imaginárias, certo? Deixar bem claro que são linhas imaginárias,
que são traçadas paralela à linha do Equador. Paralela à linha do Equador. Que, como eu já falei, a linha do Equador é o paralelo, que é o principal paralelo que divide a Terra nos dois hemisférios, norte acima da linha do Equador e sul abaixo da linha do Equador. Existem vários paralelos, mas alguns mais importantes, como por exemplo, o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Esses são os principais paralelos do planeta, certo? São os mais importantes, certo? Então, se a gente for analisar em Brasil, né, se a gente olhar o território brasileiro, o Brasil é cortado por dois principais paralelos, né? O da linha do Equador, que é o principal, e o Trópico de Capricórnio, que passa ali próximo ao sudeste brasileiro, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. E meridiano? Meridiano também são linhas imaginárias, só que elas cortam perpendicularmente os paralelos e vai de um polo a outro, certo? Ele vai nesse sentido vertical, enquanto os paralelos no sentido horizontal, os meridianos são linhas imaginárias no sentido vertical. O principal meridiano é o de Greenwich, como eu falei. Greenwich é o nome de um observatório astronômico existente em Londres, na Inglaterra. Foi por meio de uma definição, né, um acordo que deixaram esse local como se fosse o meridiano zero, certo? Levando em consideração que a Inglaterra, o grande poder que a Inglaterra tinha na época, né, que era a principal potência hegemônica, perdeu já depois das guerras, né, para os Estados Unidos. Então, por isso tem o nome Greenwich. E foi escolhido esse local para ser o meridiano principal. Ele divide a Terra, como eu já falei, em dois hemisférios, né, a sua direita o leste, o oriental, e a sua esquerda o oeste ou ocidental. Além desse meridiano de Greenwich, tem o antimeridiano, que é o oposto ao meridiano de Greenwich, e ele também é conhecido como a linha internacional de mudança de data, certo? São vários paralelos, mas nenhum dos principais, né, passa pelo território brasileiro. Então o Brasil se encontra totalmente, suas terras está totalmente à esquerda do meridiano de Greenwich. Isso significa dizer que o Brasil, em relação ao meridiano de Greenwich, está no hemisfério oeste ou ocidental. Aí, pessoal, entendendo o que é paralelo e meridiano, agora vamos entender o que é latitude e longitude. Latitude tem uma relação com os paralelos, certo? Então, latitude é a distância angular, ou seja, ou medida em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Então, de qualquer ponto, se vocês observar, aqui é a linha do Equador, qualquer ponto faz um ângulo em relação à linha do Equador, essa distância angular é o que nós chamamos de latitude, certo? Nós temos a latitude zero, que é a linha do Equador, certo? E para cima da linha do Equador nós temos a latitude norte, certo? A latitude só vai de 0 até 90 graus ao norte, e se for abaixo da linha do Equador, vai de 0 a 90 graus ao sul, certo? Isso são as latitudes. E longitude é a mesma coisa, uma distância medida em graus, ou a distância angular de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Então, as longitudes já é algo semelhante com os meridianos, tem uma relação com os meridianos. Então, a longitude 0 é o inicial, que é o meridiano de Greenwich, 0 graus. Então, a longitude ela vai de 0 a 180 graus, certo? 0 a 180 graus a leste, se for à direita do meridiano de Greenwich. 0 a 180 graus ao sul,
se for à esquerda do meridiano, ao sul não, ao oeste, se for à esquerda do meridiano de Greenwich, certo? As latitudes e longitudes sempre vêm com esse símbolozinho de graus, porque é medido em graus, certo? Então, só para conferindo, né, para não ter dúvida, latitude é a distância angular, sempre vai de 0 a 90 graus em relação à linha do Equador. 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. E longitude é em relação à distância angular em relação ao meridiano de Greenwich. Vai de 0 a 180 graus leste, 0 a 180 graus oeste. Ok? Entendendo o que é latitude e longitude, vamos agora entender o que são coordenadas geográficas. Coordenada geográfica é esse cruzamento entre as latitudes e a longitude. Nas latitude e longitude forma as coordenadas geográficas, certo? Então, esse cruzamento, certo, de linhas imaginárias vai dar uma certa localização de qualquer área do planeta Terra, certo? Então vamos seguir aqui alguns exemplos. O ponto A, por exemplo. O ponto A, ele está localizado num cruzamento entre uma latitude e uma longitude, certo? É a coordenada geográfica. Então, para nós dizer qual é a coordenada geográfica do ponto A, a gente vai dizer o ponto A está localizado na latitude, se a gente analisar aqui, ó, a latitude 60 graus, ao sul, porque está abaixo da linha do Equador. Então, a latitude vai ser 60 graus sul. E a longitude está entre 90 e 60, digamos aqui que essa metade aqui seja de 15 graus, está a 75 graus. A 75 graus ao oeste, porque está à direita do meridiano de Greenwich. Certo, pessoal? O ponto B. O ponto B, ele está a 0 graus de latitude. Então, se ele está a 0 graus, não é norte nem sul. Certo? Quando ele está no meio, não é norte nem sul. Mas ele está a 180 graus a leste, porque ele está à direita do meridiano de Greenwich. O ponto C. O ponto C está localizado a 90 graus de latitude norte, latitude norte, porque está acima da linha do Equador. Já a longitude é 120 graus a leste, porque está à direita do meridiano de Greenwich. O ponto D é 0 graus de latitude e 0 graus de longitude. Por quê? Porque ele está no meio, no centro do planeta aqui, se a gente analisar. Porque ele está a 0 graus em cima da linha do Equador e em cima do meridiano de Greenwich. O ponto E, último exemplo aqui, ele está a 15 graus ao sul, está abaixo da linha do Equador, e aqui também é a metade, 135 graus ao oeste, certo? Porque ele está à esquerda do meridiano de Greenwich. Entenderam, pessoal, como faz como identificar as coordenadas geográficas de qualquer ponto do planeta? Vamos praticar mais um pouco, certo? Porque isso vai ser necessário que vocês vão fazer uma atividade relacionada a isso. Ponto A. Eu destaquei aqui em negrito, né, a latitude 0, né, que é o paralelo 0, a linha do Equador, e o meridiano 0 aqui, que é o de Greenwich, certo? Então, o ponto A, ele está localizado a 50 graus de latitude norte, está acima da linha do Equador. E a longitude é 100 graus a oeste, está à esquerda, certo? O ponto B está a 40 graus de latitude norte e a 80 graus de longitude oeste, porque ele está à direita de Greenwich. O ponto C está a 20 graus de latitude sul, porque está abaixo da linha do Equador, e 40 graus
de longitude oeste, porque está à esquerda do meridiano de Greenwich, certo? O ponto D está a 10 graus sul, está abaixo da linha do Equador, e a latitude, né? E a 20 graus de longitude leste, porque está à direita do meridiano de Greenwich, né? Super fácil identificar isso, né? Tem o meu menino aqui de 6 anos aqui ao meu lado, ele já disse que já sabe. Só eu falar, repetindo aqui várias vezes, ele já está dizendo que sabe. Então, super fácil, né? Identificar uma coordenada geográfica. É só analisar com calma, ter paciência, certo? E saber que no sentido horizontal aqui vai estar a latitude sempre vai de 0 a 90 graus. Já a longitude, ela sempre vai de 0 a 180 graus e os números estão disponíveis na vertical, certo? Se a gente analisar. As linhas são na verticais. Essas são as nossas referências, viu, pessoal? E saudações.